Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com Não Pira e Respira, na sua semana aqui toda quarta-feira, agora 4 horas e 34 minutos. E vamos falar sobre saúde mental? Hoje eu tenho o prazer de falar com a deputada estadual Gabriela Aguiar, que já está aqui com a gente, que tem vários projetos já encaminhados na área. Ela que é médica também, geriatra. Então a gente vai bater um papo legal nessa tarde de quarta-feira. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira, viu? Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando hoje com você, com os ouvintes do programa Respira e Não Pira e com todos que ouvem a Jovem Pan. Deputada, a senhora instituiu uma política pública de identificação de tratamento e acompanhamento de mulheres acometidas aí pela depressão pós-parto. Isso já está tramitando na Assembleia Legislativa, né? Eu queria saber em que pé que está. Ela já está nas comissões. Dentro do trabalho legislativo, a gente apresenta o projeto, é avaliado pela Procuradoria da Casa e depois passa por várias comissões até ir ao plenário. Esse projeto, ele é muito importante porque durante muito tempo a depressão pós-parto foi confundida com o puerpério normal. Se era normal a mulher sentir tristeza, sentir um sentimento de menos-valia, de inutilidade. Hoje a gente sabe que não precisa ser assim, que a depressão pós-parto acomete 1 em cada 5 mulheres. Então é muito frequente, é muito comum, dificulta a criação do vínculo com a criança e pode deixar marcas para o resto da vida dessa criança e também dessa mãe. Deputada, e o que fez a senhora tentar lutar por bandeiras, levantar bandeiras relacionadas à saúde mental dentro aí da Assembleia? Aconteceu algo em família, algum parente, algum amigo? O que fez a senhora levantar esse assunto tão importante, essa bandeira tão importante no Legislativo? Na verdade, eu sou médica geriatra, sou casada com um psiquiatra. Durante a pandemia, atendi na linha de frente e percebi que os números de doenças mentais, em especial ansiedade, depressão, vícios, aumentaram muito após a pandemia. Antes, eles ficavam mais restritos aos consultórios dos psicólogos e psiquiatras. Hoje, todos os médicos precisam saber ter uma abordagem adequada, porque, de fato, é muito prevalente. Então, é algo que eu tenho carregado com muito orgulho e muito cuidado também, porque a gente vê que a saúde pública precisa avançar ainda em passos galopantes em que se diz respeito à saúde mental. É necessário valorizar os profissionais de saúde, então, psicólogos, psiquiatras. Hoje a gente tem enfermeiros que têm formação em saúde mental, enfim. Então, é um assunto que é muito amplo. Inclusive, na Câmara Federal, o deputado Sérgio Estuda, a deputada Tabata Amaral, o Janones abriram a Frente Parlamentar de Saúde Mental para discutir a nível nacional e a Assembleia Legislativa do Ceará não podia ficar para trás. Deputada, a senhora cuida, é médica, geriatra, então eu imagino que, além de deputada, a senhora ainda mantém um consultório, cuida ainda de idosos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa sua área. Sim, continuo atendendo. Eu sempre falo que essa foi a minha primeira missão, a primeira vocação, meu primeiro chamado, então eu não posso jamais deixar de fazer isso, até porque isso me mantém conectada com a realidade das pessoas. Às vezes, quando colegas deputados se afastam muito, ficam somente nos plenários, nas sessões solenes, nos eventos, se afastam um pouco da realidade do dia a dia das pessoas. Então, eu acho fundamental seguir atendendo e também em contato com os hospitais, em especial os hospitais da rede pública. Deputada, a senhora falou sobre a pandemia e é evidente que o mundo pós-pandemia ele é bem diferente do que a gente vivia
anos atrás, né, em relação ao que a gente precisa realmente se preocupar e debater assuntos, trazer para a roda de bate-papo assuntos polêmicos, como as doenças mentais, né, como depressão, como ansiedade, várias doenças relacionadas à saúde mental. Os idosos, quando atingem uma certa idade, a depressão ainda continua sendo a doença assim, mais específica nessa faixa etária de idade? Na realidade, nós temos muitos transtornos mistos, ansiedade e depressão. Há muita melancolia, que não causa depressão, mas a tristeza. Tem os transtornos cognitivos menores, que a gente chama. Então, na realidade, a gente fala que 1 em cada 3 idosos é acometido por alguma doença do aspecto neurológico ou psiquiátrico. Então, é algo que a gente tem que cuidar antes mesmo do envelhecer já instalado. A gente tem cuidado a partir da menopausa na mulher, da andropausa no homem, porque, de fato, há uma mudança não só hormonal, mas também dos nossos neurotransmissores. Mas uma coisa que eu queria alertar é o caso que está acontecendo nos jovens. A gente sempre que pensa em depressão, ansiedade, a gente pensa na idade adulta, madura e idoso. Mas, na realidade, no momento atual, no momento pós-pandemia, o que está nos alarmando é a quantidade de suicídio e tentativa de suicídio em jovens. Em janeiro, aqui, somente aqui no nosso estado, nós tivemos vários adolescentes entre 15 e 18 anos que fizeram tentativa de suicídio ou que conseguiram concretizar o suicídio. E isso é muito pouco debatido, não é visto o que sofrem essas mães, e eu acho que é algo que é muito importante pontuar, porque as gerações anteriores desconheciam a tristeza nos jovens e crianças. É um assunto realmente polêmico, porque além de ser preocupante, as famílias elas tentam evitar falar sobre o assunto, mas todo o alerta é importante, até para poder prevenir, né, doutora? A gente também tem que trabalhar com a situação da prevenção, né? Então, situações preventivas, quando perceber que o jovem está muito na retaguarda, muito quieto, não querendo socializar. Esse já é também talvez um alerta dentro de casa e que a família precisa trabalhar com isso também na escola, para poder entender o que está acontecendo com esse jovem, né? Sem dúvidas, eu falo que é uma relação de parceria da escola com a família. Existem vários comportamentos que são indícios de adoecimento mental. Por exemplo, dificuldade em realizar as atividades básicas que antes faziam, mudança no padrão do sono, mudança no padrão alimentar, aquele adolescente que perde os vínculos com a família e com os amigos, que fica muito restrito às redes sociais e telas. Inclusive, esse é um outro ponto importante, porque atualmente a gente sabe que a internet, apesar de ser um grande vetor de conhecimento, pode também ser um local de perigo para as nossas crianças e adolescentes. Nós temos visto casos de abuso virtual e abuso psicológico através das redes sociais. Então, muitas vezes, acontece no celular dos próprios pais, que não conseguem ver o que está acontecendo. Também existem grupos nas redes sociais que incentivam o suicídio como forma de coragem. Então, é importante que os pais fiquem muito atentos. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora para a gente finalizar. O que acontece em consultório quando, no caso que a senhora que é geriatra, doenças como Alzheimer, depressão, ansiedade, na idade, por exemplo, a gente pode falar na terceira idade, essas doenças, como a senhora também falou, menopausa, andropausa, elas podem ser prevenidas para poder, quando chegar num estágio de avanço da doença, ela não ser tão prejudicial ao paciente? Sem dúvidas, Patrícia. A gente até protocolou na Assembleia alguns projetos de lei. Um deles foi aprovado, já lei, que é o Outubro Prateado, que faz campanhas de divulgação sobre o envelhecimento saudável. A gente sabe que a melhor forma é a prevenção.
A doença de Alzheimer, hoje, ela não tem cura. Existem medicações que controlam os sintomas, retardam a evolução da doença, mas o que a gente precisa prevenir, porque as principais maneiras de prevenção são muito simples. São maneiras de cuidado na saúde. Fazer atividade física, né? Se manter ativo, mais de 10 mil passos por dia, atividade física aeróbica, anaeróbica, se alimentar bem, e aí sim a gente fala da dieta mediterrânea, a gente fala do manejo do estresse, das várias atividades que a gente chama de ginástica para o cérebro que a gente pode fazer, o controle dos nossos neurotransmissores e dos nossos hormônios. Então, hoje, a gente sempre indica, se você tem um parente de primeiro grau, que tem doença de Alzheimer, você tem um risco aumentado. Então, é importante que você já faça esse acompanhamento antes mesmo dos 60 anos. Lembrando que 60 anos é um número utilizado por lei para fins previdenciários, mas que no envelhecimento biológico tem alguns marcadores que são clínicos. E na mulher é a menopausa e no homem é a andropausa. Maravilha. Eu conversei com a deputada estadual, Gabriele Aguiar. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira, que a gente possa trazer mais assuntos sobre saúde mental e que bom que a senhora está à frente desses assuntos na Assembleia para poder trazer o debate, né, no bate-papo, não só na Assembleia, mas para a gente poder falar sobre esse assunto sem tabu, sem preconceito. Muito obrigada, deputada Gabriela Aguiar, que ela também é médica geriatra, a gente pôde falar também um pouquinho sobre essa outra área dela. Boa tarde para a senhora, viu? Uma boa tarde para vocês, eu que agradeço. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, me siga nas redes sociais, @Gabriela Aguiar CE. Maravilha. Boa tarde para a senhora. Boa tarde.